Aleluia. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25. Amados, vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Amém? Como são só 2 versículos, vou pedir que vocês leiam junto comigo. Tá certo? Nós vamos ler de novo e eu quero pedir que vocês leiam comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Amém? Aleluia. Vamos orar, vamos entregar esse momento tão precioso na presença de Deus. Você crê que Deus fala? Aleluia. Quantos estão com seus ouvidos atentos para ouvir Deus falando nessa noite? Aleluia. Pai querido, nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, nome que é sobre todo os outros nomes. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor fale, se manifeste, Senhor Deus, na Tua palavra ao coração de cada um dos Teus filhos. Todos aqueles que estiverem atentos, ouçam, meu Senhor. Eu peço também que, se houver em nosso meio qualquer tipo de atrapalho do maligno, de agir, Senhor, para atrapalhar a palavra, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que a palavra possa ser enviada, Senhor, como uma flecha certeira ao alvo de cada coração, guiada pelo poder do Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se assentar, meus amados. O tema da mensagem é Fostes curados. E eu quero falar sobre cura hoje. Eu quero falar a respeito de fostes curados. O que Pedro está dizendo. Esse versículo ele é mencionado, esse versículo é um versículo de Isaías. Em Isaías capítulo 53, Isaías está dizendo verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si os nossos pecados, ele tomou sobre si ali as nossas enfermidades, levou sobre si no madeiro. E o versículo seguinte está dizendo: todos nós estávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E são sobre esses 2 versículos principalmente que Isaías está mencionando. Ele está mencionando Isaías 53, versículo 4 e 5 principalmente. O versículo 10 e 11 também ele está fazendo menção. Meus queridos, nós vemos aqui Pedro está dizendo que Cristo, Jesus Cristo, é o caminho da justiça de Deus. Jesus Cristo é o caminho da justiça de Deus. Não tem como alguém andar em justiça se não for por Jesus Cristo. Nenhum tipo de justiça é aceita diante do Senhor se não for a justiça de Cristo. E Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida e é a única opção do homem chegar ao Pai Celestial. Esse caminho não existia e Ele veio se tornar o caminho da justiça de Deus. Então, o apóstolo Pedro, falando aqui a respeito da escravidão que havia na época, e alguns servos, escravos, muitas vezes eram açoitados, eram injustiçados pelos seus senhores. Eles estavam muitas vezes revoltados, porque alguns apanhavam de graça. Alguns ali até mereciam, às vezes, pela forma que agiam, de uma forma traiçoeira ou violenta, ser punidos, mas o texto está dizendo aqui nos versículos anteriores que Deus quer ver todo aquele que sofre, todo sofrimento por causa da justiça é bem visto diante de Deus. Todo sofrimento por causa da justiça é bem visto diante de Deus, eu repito. Por quê? Porque todo sofrimento por causa da justiça está contrabalanceando, está lutando
contra a injustiça desse mundo. E Deus está vendo que seus filhos estão produzindo justiça no mundo caído. E isso é agradável aos olhos de Deus, não pelo nosso sofrimento, mas quando nós sofremos porque estamos produzindo justiça, andando na justiça, isso é alegria aos olhos de Deus. E Deus está falando, se vocês sofrem porque vocês mereceram alguma coisa, então que glória vocês teriam. Mas quando vocês sofrem também por viver na justiça, vocês são bem-aventurados, são bem-sucedidos, e isso alegra o coração de Deus. Ele está dizendo, porque o próprio Senhor Jesus, quando foi injuriado, não injuriava. Quando, diz o texto aqui, porque o qual quando o injuriavam, não injuriava, o qual quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E aí que ele vem dizer, ele diz, Jesus é a inspiração para as nossas vidas, porque ele já sofreu injustamente pelos nossos pecados. Então nós também devemos andar na justiça, porque Jesus foi o nosso padrão de justiça. E aí é que ele entra no versículo que nós lemos, que ele mesmo levou sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, e o madeiro quer dizer a cruz. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. E eu quero falar um pouco a respeito disso. Meus queridos, quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E é interessante que quando ele diz todos pecaram, ele está fazendo uma comparação entre os povos da terra e os judeus, que tinham a lei. Ele diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E é muito interessante. Pecado é invisível, mas é real. Pecado é invisível, você não vê pecado, o pecado em si, o que é ele. Mas ele estava sobre Jesus na cruz do Calvário. Os pecados de todos os homens estavam sobre Jesus na cruz do Calvário. Mas se você visse por vídeo aquela cena, se tivesse sido filmado e passado para a gente hoje, Jesus sendo crucificado, você viria ali um homem sofrendo na cruz do Calvário, mas você não viria os pecados sobre ele. Mas a Bíblia afirma categoricamente que os nossos pecados estavam todos sobre ele. Não há pecado que não estivesse sobre Jesus. A questão é que ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Por direito, estavam todos sobre ele. E ele morre definitivamente pelo pecado de todos os homens, de tal forma que se alguém nascesse depois dele, ele não precisaria morrer de novo, uma segunda vez ou uma terceira vez, a cada 1000 anos ele morrer pelos pecados da humanidade, porque os pecados de todos os homens, em todas as épocas, adiante estavam sobre ele, e ele levou sobre o madeiro, sobre a cruz do Calvário. Nós podemos não ver os pecados, mas sentimos o seu efeito. E você vê no dia a dia o efeito do pecado. O pecado deformou o homem. Quando o homem pecou, ele foi deformado. Ele foi deformado em seus pensamentos, ele foi deformado em seus sentimentos, nas suas atitudes. E tudo que o homem faz tem deformação de pecado, por melhor que seja a intenção. Por mais sincero que seja um amor ou um favor que alguém possa fazer. Mas existe sempre a contaminação do pecado, a deformação do pecado em tudo que o homem faz. Na ciência, quando nós dizemos, a ciência diz tal coisa, a ciência não diz nada, quem diz são os homens. Os homens falam de coisas que eles descobriram, mas, quer ver? Eu vou mostrar para você que na parte de ciência pode ter engano. Duas pessoas fazem ali alguma experiência a respeito do café. Se o café é bom ou ruim para a saúde. E os dois. Um gosta de café e o outro cientista que está fazendo a pesquisa não gosta de café. E aí, então, eles viram lá que tem 5 benefícios por tomar café todo dia. Mas o outro encontrou que também tem alguns problemas de tomar café todo dia.
o que viu que tem coisas boas, ele vai fazer um estudo e vai falar assim, os benefícios do café. E o outro, o companheiro dele que estava fazendo a mesma pesquisa e viu alguns pontos ali desfavoráveis, ele vai falar assim, os malefícios do café. E você diz, o que é ciência nessa situação? Não é ciência, é interpretação. O homem interpreta o mundo ao seu redor, ele interpreta as informações. E na arte, mesma coisa. O homem deforma a arte. Ele pode deformar porque tudo que ele vê tem a deformação do pecado. A única pessoa que não tinha deformação nenhuma era Jesus. Ele não nasceu sob o pecado, sob o peso do pecado, e ele era o verdadeiro homem que Deus gostaria que fosse e que vivesse aqui na terra. Jesus era perfeito em seus caminhos e nunca houve engano em sua boca, nunca falou uma coisa indesejável, uma coisa que desagradasse a Deus. Todas as suas atitudes eram perfeitas, ele foi perfeito em seu caminho. Então, essa deformidade, ela tem poder, o pecado tem poder sobre o homem, de tal forma que Paulo, falando a respeito disso, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, se referindo ao pecado que está grudado nele, como um defunto que estivesse grudado nele, corpo a corpo com ele. Ouvi falar que uma das formas de se punir ali no Império Romano, alguém, não toda vez se fazia isso, mas uma das formas de alguns crimes hediondos era amarrar o corpo do defunto que havia sido assassinado no corpo do assassino. E ele diz, você matou ele, agora ele vai te matar. Você matou esse homem e agora o corpo dele vai te matar. E eles amarravam perna com perna, braço com braço, atrás das costas daquele homem. Então o deixavam ali preso, com aquele corpo se estragando no corpo dele, de tal forma que ele ia ser morto pela podridão do corpo que estava grudado com ele. E Paulo falando, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, como se você quisesse, e ele diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E ele está falando do quê? Ele não está falando do homem salvo, mas ele está falando do homem natural. Ele está dizendo sobre o estado de calamidade do pecado que gerou no homem, e você muitas vezes, por mais bem intencionado que esteja, pode muitas vezes ver o pecado agindo através da sua vida sem que você quisesse. Quantos na virada do ano disseram, esse ano eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter postura diferente, eu quero fazer coisas diferentes. E a gente está ainda no começo do ano, mas quantos pecados você já fez a partir da virada do ano? A questão é que nós carregamos isso na nossa velha natureza. A velha natureza do homem está manchada, contaminada pelo pecado. E ela é a maior doença. Essa contaminação é a maior doença do homem. Que contaminação é essa? O pecado. O pecado é a maior doença do gênero humano. Você pode pegar qualquer tipo de doença que exista, não se compara com o pecado, porque ele deteriora o corpo, a alma e o espírito do homem. É uma deterioração, uma corrosão constante, de tal forma que as pessoas tentam religiosamente se achegar a Deus ou inibir um pouco do seu estado pecaminoso de alguma forma. Mas esse texto foi escrito numa época que os homens eram religiosos. Os gregos tinham os seus altares, eles tinham os seus deuses. As pessoas das outras nações, todas elas tinham uma forma religiosa. A religião, na realidade, ela não está solucionando o problema do homem, porque o problema do homem era que houvesse um caminho que se chegasse a Deus, e esse caminho não tinha. Só que tem um outro ponto, mesmo que houvesse esse caminho, o homem não teria poder para andar nesse caminho. Mas Deus, em seu infinito amor e misericórdia, Ele providenciou que através do Senhor Jesus Cristo, o texto diz aqui, no versículo 2,
no versículo 2 não, diz aqui no versículo 24, que ele levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ele levou sobre si, sobre o seu corpo, o corpo de Jesus, fisicamente falando, carregou sobre si os nossos pecados. E os pecados estavam sobre o corpo de Jesus. A sua morte na cruz do Calvário estava sendo uma morte vicária, uma morte substitutiva. E essa morte substitutiva, ele estava, como justiça de Deus, ele estava se tornando maldito. Porque a Bíblia diz, eu gostaria de ler também esse texto, Gálatas 3:13. Está dizendo, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E esse texto fala a respeito do que Jesus fez, quando ele morreu pelos nossos pecados. Gálatas 3:13. Diz assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Por quê? Porque nós éramos malditos, vendidos sob o peso do pecado. Mas ele se tornou maldição em nosso lugar, diz o texto. Em nosso lugar. Aquela cruz não era de Cristo, aquela cruz deveria ser nossa. Ela simbolizava a maldição humana. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, a cruz de Cristo, ela tinha um paradoxo sobre ela, porque nela mesma havia a coisa mais santa que havia sobre a terra, que era o Filho de Deus, que estava morrendo pelos nossos pecados, totalmente puro, ovelha muda, levada perante seus tosquiadores, ele era puro, não havia nele defeito nenhum engano em sua boca, diz a palavra do Senhor. Mas o paradoxo é que a cruz também de Cristo, que tinha o ser mais puro do universo, estava ali, também era o lugar mais contaminado da terra, porque sobre ele estavam todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, iniquidades e maldições, estavam sobre ele na cruz do Calvário. E a Bíblia não está dizendo apenas que ele fez algo como que pusesse um Durapox num ponto ali de um cano que está vazando para amenizar a situação. A Bíblia não diz que ele fez um remendo temporário. A Bíblia diz que ele levou definitivamente sobre ele todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E aí é óbvio que você vai perguntar, pastor, mas como que ele levou sobre ele os nossos pecados, se nós temos pecados hoje em dia? Inclusive os crentes mesmo pecam, porque João diz lá que é impossível que alguém não peque. Ele levou por direito. Estamos falando de um sistema jurídico, ele já tomou o nosso lugar por sua cruz. Ele tomou o nosso lugar, está dizendo, ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. Então ele abriu o caminho, e o caminho é de redenção dos nossos pecados. E o que era esse pecado? Eu quero fazer uma comparação, os nossos pecados. Os nossos pecados podem ser considerados tanto uma doença espiritual, uma doença incurável, mortal, assim como também é um processo jurídico. Cada pecado que nós cometemos é como se fosse aberto um processo jurídico, porque nós agimos contra a justiça universal de Deus. E cada um desses delitos, desses pecados, é como se fosse uma sentença, e essas sentenças, na época, elas eram escritas. Quando alguém morria sobre a cruz, ou estava sendo condenado, na porta da cadeia, era pregado a sentença do criminoso. Então alguém roubou, era preso ali
um pergaminho ou papiro, não sei como que era na época, mas escrito qual era a sentença da pessoa. E a sentença, ela estava sendo punida por causa da sua sentença. Mas é como se cada pecado que nós cometêssemos ao longo da nossa vida houvesse particularmente uma sentençazinha contra nós. E ali, algo a ser punido. Porque Deus é justo e não achem que Ele vai engolir algum pecado, ou vai deixar passar algum pecado. Não vai. Ele é plenamente justo. Se os anjos que pecaram, Ele fez com que fossem despejados do céu, Ele também não perdoará os homens, os seus pecados, simplesmente dessa forma. Mas o que acontece é que a Bíblia diz que Jesus tomou os nossos pecados sobre Ele. Ele estava dizendo, a punição desses pecados precisa acontecer, então que caia tudo sobre mim. Toda a responsabilidade de todo pecado, iniquidade, culpa, caia sobre mim. E Ele, quando Ele vai para a cruz do Calvário, Ele está levando sobre Ele todos os nossos pecados e iniquidades. Eu quero que você entenda, meus queridos, porque chega ali na esquina, alguém pergunta para você sobre a sua salvação, e você diz, a gente tem que ir para a igreja. Salvação não está em ir para a igreja. Na igreja você aprende sobre Jesus, e aprende sobre o plano da salvação, mas você precisa saber em que você é salvo e por que você é salvo. Está entendendo? Você precisa saber. Jesus toma por direito, numa única ocasião, os pecados de toda a humanidade. Estava sobre Ele. Então, cada uma das sentenças de todos os homens estavam cravadas sobre Ele. Você não está vendo e eu não estava vendo, e os escritores da Bíblia não estavam vendo fisicamente, quando Jesus estava sendo pendurado no madeiro, as nossas sentenças gravadas ou cravadas sobre Ele na cruz, mas estavam ali. Porque o pecado é um delito espiritual que tem reflexo no mundo físico. É por isso que você não pode ver, assim como você não pode ver um espírito. Você não vai conseguir ver anjos e demônios, eles habitam no mundo espiritual. O pecado também habita no mundo espiritual. Então, por ser invisível, muitas vezes nós podemos passar despercebidos diante dos nossos irmãos, de coisas que estão escondidas na nossa vida, e a gente pensar, ninguém está vendo, mas no mundo espiritual é escancarado o pecado. Anjos e demônios veem o pecado, eles veem a transgressão, eles veem se alguém tem a luz ou as trevas sobre a sua vida. A Bíblia diz sobre a marca de Cristo sobre as nossas vidas. Acontece que quando Jesus toma sobre si as nossas maldições, e eu disse nesse texto, que Paulo disse assim, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas então, no versículo seguinte, ele fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação, porém, há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A condenação existe para quem não está em Cristo. Cristo é um caminho, e quem está fora deste caminho está condenado. Está na condenação, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo a justiça de Deus. Amém? E essa é a questão, e eu estou falando devagar para que todos entendam. Eu quero ler agora o texto completo de Colossenses 2, do 13 ao 15.
quando vocês estavam mortos por causa das transgressões, mortos por causa da transgressão. O que a transgressão ou o pecado fez? Nos matou. E da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Estávamos mortos e Deus deu a vida. Ele nos perdoou. Eu quero que você preste atenção e leia comigo, me ajude a ler, porque pode ser que eu esteja lendo errado, mas vamos ver se eu estou lendo certo. O que está escrito aqui? Ele nos perdoou. Pergunta para quem está do seu lado, o que é todas? Ele nos perdoou de todas as transgressões, é o que diz o texto, versículo seguinte, e cancelou. Cancelou. O que é um cancelamento? É algo que perde o valor, perde o efeito. Ele cancelou a dívida escrita. Sabe essas sentenças que estavam sobre a cruz de Cristo, que elas nos pertenciam? Ele cancelou essa dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu da porta das nossas cadeias. Não está dizendo o texto, mas é como se é sobre isso que Paulo está falando. Ele a removeu, tirou de sobre as nossas vidas essa sentença, porque Ele tomou o nosso lugar, e o que Ele fez? Pegou sobre a sua cruz, Ele levou sobre a sua cruz toda a nossa sentença de culpa, do pecado, o poder e influência do pecado estava sobre Ele, sobre a cruz do Calvário. Versículo seguinte, e depois de ter despojado os poderes e autoridades, Ele está dizendo, meus queridos, que Ele despojou as autoridades espirituais do mal. O diabo que operava sobre o mundo e o seu império, que tinha o poder sobre todos os homens, ele os despojou. A palavra despojou quer dizer uma luta, quer dizer uma guerra que houve, e ele venceu o diabo, tirou todos os bens que ele tinha e o despojou de todas as coisas que ele tinha ali, e a Bíblia diz que humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. A cruz de Cristo, aleluia, é Jesus pisando sobre a cabeça da serpente, sobre a cabeça do diabo, e quem está em Cristo está juntamente pisando o diabo. Aleluia, eu não estou inventando nada, está escrito, amém? O que acontece? O maligno vai falar para você que você não é digno, já ouviu isso? Ele já falou no seu coração que você não é digno? Que você não deveria estar na igreja, que você não deveria estar no meio dos irmãos? Talvez não hoje, mas alguma vez já aconteceu isso com você? Você se sentiu tão mal, e ele vai tentar falar. A essa palavra, que fala sobre tomar o lugar e cancelar a dívida, foi o que Jesus falou na cruz do Calvário, não foi coincidência, ele sabia o que ele estava falando. Ele disse, tetelestai, na cruz do Calvário, está consumado. E a palavra tetelestai é o mesmo que esse, está consumado, é o mesmo que está cancelado. Está cancelada toda a dívida, de todo pecado, poder de transgressão, está cancelada sobre a cruz de Cristo. Você diz, pastor, é lindo isso, mas como que funciona na minha vida isso? Então vamos falar um pouco a respeito disso. Eu quero falar agora, entrar na parte principal, que é como ser salvo e curado. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o seu Filho para gerar vida eterna, para ter a vida eterna. João 1,12 está escrito lá, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Para ser filho de Deus é necessário ser gerado um poder para transformar a pessoa que não era filho em filho. E esse poder de geração é feito
no ventre do Espírito de Deus que nos concebe para uma nova vida, para o nascimento de uma nova vida, sobre o seu poder, nós recebemos ali uma nova vida em Cristo Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu recebo Jesus pela fé. Eu recebo Jesus pela fé para ser salvo. E como funciona isso? Eu recebo um entendimento pela pregação da palavra de Deus. No meu espírito, isso gera uma fé em mim de que Jesus é o Filho de Deus e eu preciso urgentemente dele na minha vida. Então o texto que eu disse diz assim: mas todos quantos o receberam. E o que é receber? Abrir a porta, abrir o portão da sua vida e convidar Jesus para entrar. E não para ser simplesmente um hóspede, mas para ser Senhor da sua vida. Senhor. Senhor das nossas vidas. É interessante que no Novo Testamento é falado, se eu não me engano, 24 vezes sobre Jesus como Salvador. Mas é falado 171 vezes de Jesus como Senhor. Esse era o alvo da igreja. O senhorio de Cristo é o que pode transformar a vida do homem. Jesus como Salvador, amém. Ele morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar. Mas o que vai impregnar em nossa vida o poder da salvação é o senhorio de Cristo sobre nós. Senhorio de Cristo. Há um poder do Espírito Santo que é gerado quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Quando eu o recebo como Salvador e o convido para ser Senhor da minha vida, está acontecendo um processo naquele momento, não é simplesmente uma oração, está acontecendo um processo de abertura da minha vida para que Jesus entre e seja Senhor da minha vida. Então o Espírito Santo, percebendo que há uma obediência à cura de Deus, que Jesus é a cura de Deus. Então naquele momento, eu começo a receber poder de Deus, poder para me tornar filho de Deus, poder para me tornar filho, poder do Espírito Santo para me tornar filho. E eu vou precisar desse poder do Espírito Santo para andar como filho. Eu vou precisar desse poder do Espírito Santo para pensar como filho, porque o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E eu preciso do poder do Espírito Santo, aleluia, para gerar obras de fé. Aleluia, eu preciso desse poder do Espírito Santo para tomar a ceia do Senhor e me enxergar como filho sentado à mesa, aleluia, do grande Rei. Eu preciso desse poder do Espírito Santo, meus queridos, para entendimento de que realmente eu sou filho de Deus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Há um poder que é gerado e depois ele continua sustentando as nossas vidas. É o poder de um relacionamento com o Espírito Santo a cada dia. É um poder de um relacionamento com o Filho de Deus, que se manifesta através do Espírito Santo. É um poder, aleluia. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Aquele que não está em mim é como a árvore que está é como o galho que está seco, cortado da videira, e ele não presta para mais nada, senão para ser lançado fora. Ele precisa ser arrancado da videira. Mas aquele que está em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, ele disse. E eu creio na palavra do Senhor realmente. Meus queridos, todo crente precisa aprender a se sujeitar e a obedecer ao Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Eu sei que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos num mundo, eu já ouvi vários crentes dizendo: o sistema é perverso, o sistema desse mundo é perverso, e você, quando se torna uma pessoa ali num ramo da sociedade, é impossível que você não entre na perversidade do sistema. Não é isso. Ou eu sou ali realmente servo de Cristo, ou eu sou servo do diabo. Ou eu sou servo de Cristo, ou eu sou servo do mundo.
Quando Jesus é Senhor da minha vida, é Ele que dita as normas para a minha vida. Quando Jesus é Senhor da minha vida, eu vivo sobre a sua lei, sobre a sua justiça, sobre os seus parâmetros, sobre os seus princípios. E é isso que na realidade vai fazer diferença para sermos sal da terra e luz do mundo. Essa sujeição ao senhorio de Cristo. Eu dizer, eu já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Meu amado, eu vou ser bem sincero com você. O texto de Pedro 2,24 que nós lemos aqui diz: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados. O crente precisa estar morto para os pecados. E o que é morto para os pecados? É uma resposta que o crente dá ao estado pecaminoso que o cerca. É a resposta que eu dou: na minha vida não cabe mais determinadas coisas. Você está me entendendo, meu querido? Na minha vida não cabe mais determinadas coisas. Isso é estar morto para o pecado. É um poder de decisão de dizer não ao pecado, não ao mundo, não ao diabo. Mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Não tem como você viver para a justiça de Deus e ao mesmo tempo estar vivo para o pecado. Você tem que morrer para uma coisa para viver para a outra. Ambas não andam juntas, elas são opostas entre si. E o crente não pode estar vivo para o pecado e vivo para com Deus. Porque se ele está vivo para o pecado, ele está morto para com Deus. Se ele está morto para o pecado, ele está vivo para com Deus. E nós temos que tomar as nossas decisões. E deixa eu dizer, eu estava procurando na Bíblia, não existe justificativa para o crente viver em pecado. Eu já vi muitos crentes, muitos pregadores da nossa geração ficar tentando justificar o porquê que muitos caem e não conseguem se levantar, porque muitos crentes muitas vezes estão vencidos pelo poder do pecado. E o poder do pecado acontece porque falta poder de Deus na vida deles. E o poder de Deus é que subjuga o poder do pecado. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, que quando Ele morreu pelos nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos então, a partir de mortos para o pecado, viver para a justiça de Deus e, pelas suas feridas, sermos curados. E o que cura Pedro está falando aqui? A cura que Pedro está falando, sermos curados, é a vida na justiça. Viver na justiça de Deus, para a justiça de Deus, é ser curado. E por quê? Porque para Deus o homem está doente. E qual é a cura para o homem doente? A justiça de Deus que está em Cristo. Ele é o caminho da justiça. Você está entendendo, meus queridos? Porque eu olho muitas vezes, eu estou vendo alguns rostos tentando captar o que eu estou falando. E eu fico me interrogando aqui em cima, será que estão entendendo ou não? É impossível eu viver com Deus, com pecados escondidos embaixo do meu tapete. É impossível eu viver com Deus, com coisas não confessadas, presas, amarradas ao meu corpo. Isso é um defunto que vai me corroer se ele não for desamarrado, e você não consegue desamarrar. Mas o Espírito de Deus, Ele tem o poder de desamarrar todas as correntes e cadeados, arrebentá-los e nos livrar do corpo dessa morte. De tal forma que todo crente em Cristo Jesus foi livre em Cristo para ser curado, para viver uma nova vida, uma vida de saúde, uma vida saudável sob o plano da justiça de Deus. Não há justificativa para viver no pecado. Não há justificativa para viver preso no pecado.
para viver rastejando sob o jugo do pecado. Não há justificativa. E o Senhor, pela sua palavra, está nos dizendo nessa noite, profeticamente no meio da sua igreja, aleluia, que Cristo quer nos libertar por completo, e toda a igreja. Sabe por quê, meus amados? Porque mesmo que um dia eu tenha sido curado por Jesus e tenha sido liberto, eu espontaneamente posso dar ouvidos ao pecado e voltar ao jugo de servidão, e voltar a ser um escravo do pecado, porque eu quis, mas não porque o diabo teve poder sobre a minha vida. E eu quero falar que muitos crentes hoje não são mais curados, mas eles precisam ser curados se querem viver para Jesus, se querem viver com Jesus. E essa justiça de Deus é o nosso plano de vida agora. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o seu padrão de justiça. E eu vou deixar bem claro, o padrão de justiça de Deus é diferente do padrão de justiça da terra. No padrão de justiça da terra tem compra de sentenças, tem suborno de juízes. No padrão de justiça da terra, existem mentiras nos tribunais. Mas no padrão de justiça de Deus, existe a verdade, a transparência. No padrão de justiça de Deus, existe Cristo como Senhor absoluto, reto, puro, santo, nos quais nós nos inspiramos a cada dia, e as suas ordens sobre a sua igreja. Mas Jesus, quando toma sobre si os nossos pecados, Ele faz a remoção. Eu vou falar 3 coisas aqui que são muito importantes, que eu quero que você entenda: culpa, poder e influência do pecado. Ele remove o peso da culpa, do poder do pecado e de sua influência. De tal forma que o homem, que antes não conseguia produzir nada que não houvesse contaminação do pecado, agora começa a produzir coisas puras aos olhos de Deus. Começa a produzir coisas puras. Mas não existe pureza no homem, pastor, porque há uma natureza pecaminosa. Há 2 naturezas. 2 naturezas. Há uma natureza pecaminosa, mas há uma nova natureza. E Paulo, em Romanos capítulo 8, ele está dizendo que se eu me inclinar para a natureza da carne, eu vou herdar morte. Mas se eu me inclinar para a natureza do Espírito e da vida de Deus, eu vou receber vida. Vida em abundância da parte de Jesus. E a palavra do Senhor nos informa, nos diz, que quando nós andamos em espírito, nós não cumprimos as concupiscências da carne, os enganos, o poder da carne. Andar em espírito, meus queridos, é o poder do Espírito Santo. E não achem que hoje há menos poder do Espírito Santo que havia na igreja primitiva. O poder do Espírito Santo para o crente individualmente é o mesmo. É o mesmo Espírito que, se você dobrar-se diante da cruz de Cristo, confessar os seus pecados e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me liberte, que o Senhor me cure, eu preciso que o Senhor me salve, eu preciso voltar ao primeiro amor. O mesmo Espírito que agiu sobre a vida de Pedro para que ele fosse um salvo da sua época, sobre Paulo na sua época, é o mesmo Espírito Santo que está presente nos nossos dias e também vai nos curar com o mesmo poder, na mesma intensidade. Ele vai provocar curas e libertações nas nossas vidas. É o mesmo poder que está disponível sobre a cruz de Cristo, porque a cruz é a mesma, Jesus é o mesmo, o sacrifício é o mesmo. Isto é ser curado, é um novo padrão de vida. Você pode colocar a mão sobre a sua cabeça e dizer: em Cristo Jesus, eu sou curado. Agora diga com fé: em Cristo Jesus, eu sou curado. Você crê nisso?
Meus queridos, justo anda pela fé. Versículo 25 diz: porque éreis como ovelhas desgarradas. As pessoas tinham sua religião, mas sua religião não influenciava muita coisa. Aos olhos de Deus, o que éramos? Ovelhas desgarradas. Não é uma nova religião que vai salvar o homem. É Cristo. Ele é que salva o homem. Mas agora, tendes voltado ao pastor. Esse pastor que ele está falando aqui, nós temos nos voltado para Jesus. Antes estávamos como ovelhas desgarradas, mas agora nós voltamos. Nós estávamos indo numa direção qualquer, direção que ao homem parecia bom esse caminho, mas eram caminhos de morte. Mas agora nós nos voltamos para o nosso Senhor. Nós nos voltamos para Jesus, diz o texto, o nosso pastor. E essa palavra pastor, ela é muito confortante, meus queridos, porque eu me lembro do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O texto está dizendo aqui que eu posso agora me colocar aos pés do Senhor, sabendo que quando Ele é o pastor da minha vida, nada vai me faltar. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo nenhum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Ele me prepara uma mesa perante os meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, tudo isso porque Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor, aleluia. Eu me submeti à ovelha de Deus e agora Ele se tornou o meu pastor, aleluia. A ovelha prometida de Deus, o cordeiro prometido de Deus morreu pelos nossos pecados, mas hoje Ele assume a figura de nosso pastor, aquele que cuida de nós. Cuida de nós. Você não está sozinho. Eu sei que o maligno em alguns momentos vai colocar no seu coração que você é solitário, que você está sozinho, mas não é o que a Bíblia diz. Ela diz que você tem um pastor que está do seu lado e ele faz você andar por pastos verdejantes, ele leva você, quando você está com o calor do dia, a águas tranquilas. Ele refrigera a sua alma, dá descanso à sua alma, aleluia, e nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu creio que o Senhor está nos guiando à salvação, porque Ele é o nosso pastor. Ele não é alguém que morreu na cruz há 2000 anos e simplesmente nos deixou aqui na terra. Se você quiser ser salvo, pega o caminho e segue. Não é assim. Ele disse, se você andar no caminho, eu vou junto com você. Nós nos voltamos para o pastor e bispo das nossas almas. O que é bispo? Bispo é um superintendente, é um administrador. O bispo é aquele que cuida de um grupo de pessoas ou de uma região. Ele é o pastor sobre a minha vida no sentido de cuidado, mas ele também é aquele sobre o qual eu estou sob a sua liderança, influência, administração. Hoje eu sou administrado pelo Senhor. O Senhor é o meu administrador. Eu creio que essa palavra cabe bem para a gente. E Ele é o meu administrador. E o administrador, meus queridos, vê as coisas que nós estamos produzindo. Ele sabe se a gente está com baixa produtividade, produzindo errado ou produzindo certo. Ele está olhando para nós e Ele quer extrair o melhor de cada um de nós, fazer-nos crescer para louvor da sua glória. Ele está olhando além do cuidado que o pastor tem de zelar pelas nossas vidas, agora como bispo das nossas almas. Ele é aquele que olha para também tudo aquilo que nós estamos produzindo, tudo aquilo que nós estamos fazendo, todas as nossas atitudes, todas as nossas obras. E hoje, diante da ceia do Senhor, nós temos que prestar contas ao nosso administrador. Nós vamos chegar diante do nosso administrador e dizer: Deus, eu estou andando dessa forma ou daquela forma.
Porque os olhos do Senhor estão sobre nós não para nos condenar, para nos ensinar a trabalhar da forma certa, da forma correta, da forma, meus queridos, que nós venhamos produzir frutos para o seu reino. Frutos que peguem no seu coração. Aleluia. E para encerrar, eu quero ler de novo esse versículo junto com vocês. Coloque aí para a gente, por favor. Versículo 24 e 25. Sobre esse entendimento que o Senhor nos deu, eu quero que você releia agora esse texto comigo. Presta bem atenção. Vamos falar junto comigo. 1, 2, 3. Eu quero ministrar, aleluia, uma oração neste momento. Quero pedir que você se coloque em pé. Se você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, que oportunidade linda você tem diante de você agora. Uma oportunidade memorável. Você pode abrir a sua vida para o Senhor Jesus e dizer: eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida. E Ele vai te salvar nessa noite. Esse é o primeiro passo no processo de cura. O Senhor vai arrancar os carrapichos. Ele vai arrancar agora os carrapatos. Ele vai arrancar, Ele vai tirar e curar toda doença na nossa vida. Aleluia. Ele vai soltar as coisas que nos prendem e nos amarram, porque Ele está aqui nessa noite. Eu não vou simplesmente dizer que Ele está aqui, mas eu vou pedir a manifestação dEle neste lugar. Aleluia. Pedir a sua manifestação, a sua glória neste lugar, porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Você pode dizer assim: pelas suas feridas eu fui curado. Diga mais forte: pelas suas feridas eu fui curado. Aleluia. Coloca a mão sobre a tua cabeça e diz: pelas suas feridas eu fui curado. Diga: eu sou curado. Aleluia. A cura sobre a igreja do Senhor Jesus. A cura sobre a igreja do Senhor Jesus. A cura sobre os casamentos aqui nessa noite. Aleluia. Ainda que o seu casamento seja como o vale de ossos secos, o Senhor pode trazer vida. Aleluia. A cura sobre os relacionamentos familiares. A cura do Senhor sobre a sua vida. Se existe alguma coisa que te prende, alguma coisa que está te amarrando e não te deixa avançar no mundo espiritual, nós vamos orar por cura e libertação nessa noite. Aleluia. Sob o poder do nome do Senhor Jesus, sob a influência do seu nome. Aleluia. Presente neste lugar. Eu quero orar agora, liberando cura sobre a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Liberando pela palavra do Senhor cura e libertação sobre a igreja do Senhor. Todo aquele que nesse lugar está preso sobre o vício, sobre o problema do pecado, alguma coisa que te prende, te amarra, em nome do Senhor Jesus agora, seja efetuada libertação, cura no meio da sua igreja. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si, sobre seu corpo no madeiro, os nossos pecados, as nossas transgressões, para que mortos para o pecado vivêssemos para a justiça de Deus, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Diz a palavra do Senhor: pelas suas feridas nós fomos sarados. A cura do Senhor sobre este lugar, a cura do Senhor sobre a alma enferma, a cura do Senhor sobre o corpo enfermo. Aleluia. Que a cura do Senhor venha cair sobre este lugar, venha ser derramada neste lugar. Onde houver fé neste coração, que receba a cura do Senhor. Aleluia. A cura do Senhor, a cura do Senhor está sobre este lugar, sobre a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.